Oiê! Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa transversal aqui, toda com matelacê em sintético. Então, na verdade é uma peça muito fácil de se fazer e é um presente. Por quê? Se você fizer ela muito bem feita, da maneira correta, com os materiais corretos, eu tenho certeza que você vai vender igual água. É o tipo de peça que realmente vende. Eu fiz ela num sintético liso, realmente para valorizar a questão do matelacê, e por isso que a gente faz matelacê em sintético, para deixar como um detalhe. E para incrementar, eu coloquei aqui uma alça diferente, né, mais estampada, para dar aquele charme, aquele coloridão que a gente ama. Lembrando que o molde dessa peça tá no link aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar lá e baixar o molde, vai ter todas as medidas, tudo que você precisa saber para fazer essa peça também, além do vídeo aqui do passo a passo. Se você é novo nesse canal e não é inscrito, já aproveita, se inscreve, curte esse vídeo e comenta aqui o que você achou dele. Se você gostou muito, comenta aqui que eu quero saber, se você vender também. E se você fizer, me mostra lá no Instagram, que eu amo ver as reproduções que vocês fazem. Então, bora pra aula! Então, para fazer essa peça, eu vou usar os seguintes materiais. Para a parte de fora, eu vou usar um sintético só, liso. Esse daqui é um Prada, um 0.8, então não é tão grosso assim. Para o forro, eu vou usar cetim dublado, né? Ele já vem assim dubladinho. Uma alça pronta, né? Eu não vou fazer a alça para esse, eu vou usar a alça pronta. Vou usar zíper de metro, de nylon normal, mas pode usar o de metal. É exatamente a mesma maneira de colocar. A única coisa que tem de diferente é na hora de passar aqui nos trilhos. E pra fazer o matelacê, eu vou usar essa espuma, que é a espuma torneada, tá? Ela tem essa parte aqui de trás com uma malha, né? E aí deixa ela um pouquinho mais firme. Então, pra fazer o matelacê, a gente vai usar essa espuma aqui, que é bem levinha, então ela não vai pesar na peça e vai dar o efeito que a gente quer. Então, bora pra aula! Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o risquinho do matelacê, e eu vou fazer aquele matelacê tradicional, então com os losangos tradicionais aqui. Se você tiver uma régua igual essa daqui, você vai achar o ângulo de 45 graus, ó, e vai posicionar na lateral aqui da peça, ó. Na lateral. Vai dar aqui, ó, uma medida de um lado até o outro, né? E essa vai ser esse vai ser o primeiro traço que eu vou fazer, então, no meu sintético. Eu tô usando uma canetinha de grafite, é bem específica mesmo pra sintético, mas você também poderia usar aquela canetinha mágica, sem problemas. Eu acho que ela sai bem rápido mesmo no sintético, por isso que eu não uso tanto. E aí, ó, daqui eu uso essa mesma régua, né, ou essa daqui, ou uma outra régua, eu tô usando mais fininha, pra usar a medida da régua como marcação. Então, eu vou fazer aqui meu matelacê em 3 centímetros. Então, ó, eu vou posicionar lá no meu primeiro risco e vou marcando de 3 em 3 centímetros. E aí, quando eu for fazer o outro lado, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma dessas linhas aqui, ó, que atravessam a régua, ó, e vou posicionar em cima, né, de um dos traços que eu fiz lá no comecinho, pra eu ter exatamente o mesmo ângulo se cruzando, tá? Então aqui eu tenho a marcação do meu matelacê, ó, já todo bonitão, todo certinho. E aí o próximo passo, ó, é a gente posicionar sobre a espuma. Eu acho que essa espuma, ela já dá uma certa aderência nesse sintético, mas se você se sentir um pouquinho desconfortável, você pode usar uma cola temporária, tá? Pode ser realmente essa temporária, só pra fixar mesmo, tá? Então você vai passar só um pouquinho e colocar na espuma, só pra realmente fixar e não correr o risco de dar uma voltinha, né? De passear aí o sintético. Eu também gosto de usar o ponto número 5, tá bom? Que é um ponto bem grandão, realmente pra ele ficar bonito, vistoso. E aí você pode escolher entre 4 e 5 aí na sua máquina. Então a gente vai começar a fazer a costura aqui, ó, tá? De um desses traços do meio, justamente que é pra ele pegar certinho na espuma e depois não ficar esticando pra um lado ou pro outro. Então a gente vai prender o meio e depois a gente vai fazendo os outros lados, tá bom? Então aqui eu fiz o primeiro e agora eu só vou continuar fazendo os do lado.
Então, o matelacê tá pronto, eu já fiz dos dois lados e eu não fiz arremate em nada. Então, agora eu só vou passar uma costurinha ao redor e pronto, pra arrematar tudo. Ficou assim, eu vou tirar aqui o excesso e vou fazer do outro lado a mesma coisa. Então, eu terminei aqui o matelacê dos dois lados, tá? E um eu já até limpei. E esse outro aqui, ó, ele tá com alguns risquinhos, né, ó, da canetinha, seja essa ou a fantasminha. Como a gente não vai passar ferro aqui em cima do sintético, você tem duas opções. Ou passar um secador quentinho, né, quente, pra ir tirando aqui a manchinha. Ou então passar um pouquinho só de óleo, tá? De silicone pra máquina mesmo, aquele que a gente usa mesmo pra ele deslizar, ó. E ir limpando, que ele limpa muito, muito bem, tira tudinho. Não precisa lambuzar muito não, tá? Eu geralmente passo um pouquinho e vou tirando e vou observando o quanto eu preciso pôr. E tá prontinho. Se passou muito, depois passa um paninho pra tirar o excesso aí do silicone e tá lindo. Agora vamos pro próximo passo. Então agora a gente vai fazer o canalzinho do zíper. Então simples, ó. Como eu tô usando um de metro, eu vou tirar aqui o carrinho, tá? Vou dispensar ele pra não ficar sofrendo aqui. Vou posicionar direito do zíper com direito do sintético. Vou colocar aqui na mesa pra ver direitinho. Tá? Então, direito com direito. Vou arrumar aqui os cantinhos. E por cima, tá? Então, o direito do forro olhando pro zíper aqui, ó. Vou fazer um sanduíche. Então, o canal básico de sempre. Se você tá começando, você vai aprender esse processo. Só aprendi pra não perder mesmo, ó. E aqui do ladinho, bem aqui do ladinho, eu vou posicionar do ladinho do trilho do zíper, eu vou posicionar meu calcador. Eu tô usando o calcador comum aqui no industrial, mas aí se você estiver usando o doméstico, você vai usar o de zíper mesmo, tá? Então você sempre vai posicionar aqui do ladinho e costurar. Simples, bem simples. Sempre arrumando, tá? Pra todo mundo tá juntinho e alinhadinho aqui, inclusive pra que o seu zíper não fique ondulado. Então, sempre arrumando o zíper. Vou trazer tudo pra fora agora, ó. Tá? Vou garantir que vai ficar todo mundo aqui, então pode prender. Pro forro não ir pra baixo do zíper e aí você ter que refazer. Então, ó, na parte de dentro tem que estar assim, na parte de fora assim. E vou passar aqui um pesponto, tá? Vou usar aqui também o meu calcador como base pra fazer esse pesponto. Então, ficou desse jeito. Agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo desse outro lado aqui. E tá prontíssimo o meu canal de zíper. Agora, ó, pra finalizar, só vou colocar, claro, o carrinho aqui, né? Uma das coisas muito importantes de a gente pôr, porque depois a gente lembra, depois já tá tudo fechado e aí é bem triste. Prontinho. Eu coloquei aqui. Agora a gente vai juntar isso daqui no fole. Antes de unir com fole, ó, eu já vou colocar aqui, ó, os terminais, então o porta-alça, né? E eu já vou fazer com o próprio material que eu vou fazer a alça. Então eu já peguei lá a minha alça pronta, cortei um pedacinho. Eu cortei aqui com 8 centímetros pra não ficar tão grandão, né? Uma linguetona tão grande, ó. Vou dobrar ele aqui, coloquei a argola no meio, tá? Vou posicionar ele aqui no meio, tá? Ó, ele vai passar um pouco de cada lado do zíper. Eu tô usando esse meu zíper, o cadarço do zíper de baixo como base. E pronto. Se tiver fazendo e tiver com medo do zíper, é só passar bonitinho com o volante da máquina, tá? Não precisa forçar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Fiz aqui.
porta-alça, posicionei. Então, simples, né? Agora, o que eu vou fazer? Mais um sanduíche, ó. Então, eu vou colocar a parte do folha aqui, ó, sempre direito com direito. Sempre direito com direito. E a parte do forro também, ó. Direito do forro, olhando pro direito da peça. Eu vou fazer mais uma vez um sanduíche, tá bom? Então, eu vou pegar lá a parte do folha e vou fazer um sanduíche aqui no canal do zíper. Pode deixar esse zíper aqui, ó, pra dentro, não tem problema, tá? Porque se acontecer qualquer problema, soltar, você vai ter mais facilidade na hora de arrumar e não vai correr o risco de sair, né, o carrinho, o cursor da bolsa. Então, ó, costurei, ó. Então, direito com direito, direito com direito. Tranquilo, né? Vai ficar assim. E aí, vou voltar lá pro meu estado, pro estado que estava antes, né? O que eu vou fazer, ó? Virei, tem o outro lado que está aberto ainda, ó. O que eu vou fazer? Eu vou puxar pra outra extremidade do folha aqui, ó. Tá? Então, eu vou puxar o meu canal do zíper pra outra extremidade. Por que eu puxei? Porque ele é menor do que o folha, né? Então, tem que dar uma puxadinha aqui. E coloquei o outro por cima. De novo, fiz um sanduíche do outro lado e vou passar aqui na costura. Agora sim, ó. Vou virar todo mundo. Sempre vou ter, ó, direito com direito, parte de fora toda do lado de fora e a parte de dentro toda do lado de dentro. Tranquilo, né? Pra arrematar, eu vou passar aqui, ó, um pesponto na parte de baixo desse folha. Então, ó, joguei tudo pra baixo aqui e vou passar um pesponto aqui na parte de baixo. Aproveito, ó, eu vou fazer o mesmo do outro lado também. Ficou assim. E prontinho. Agora a gente vai fazer o nosso vivo encapado. Então agora eu vou fazer o vivo encapado e pra isso eu vou usar o calcador específico dele, ó, tá? Que é um calcador que tem uma valetinha aqui. E essa valetinha vai pegar aqui nesse espaguete, ó, e vai passar certinho. Então, é bem importante ter o calcador pra facilitar bem a vida mesmo. Fiz uma tira de 2,5 centímetros, então geralmente eu faço pela largura do material, tá? Então é 2,5 centímetros pela largura do material e peguei o espaguete. Eu vou envolver o espaguete com a tirinha de sintético que eu fiz. Ó, vou enganchar ela aqui, engatar bonitinho no calcador, vou colocar o espaguete embaixo da canaleta e pronto. Agora só vou costurar até terminar aqui. Então, prontinho, meu vivo tá pronto, mas antes disso, eu vou fazer a parte do forrinho pra gente já aplicar tudo junto. O vivo na parte do sintético e o forrinho também, tá bom? Então, eu peguei aqui, ó, a parte do forro, tá? Que é a parte do corpo. E essa daqui que é a do bolsinho. Então, ela tá grandona assim, eu vou dobrar no meio, dessa maneira. Vou costurar as laterais e já vou virar. Então, dobrei aqui, ó, tá? Dos dois lados e vou costurar as laterais. Virei bolsinho, ó. Vou jogar 1 centímetro pra dentro aqui. 1 centímetrozinho pra dentro. E vou passar um pesponto. Então, ó, eu só segurei. Se você quiser, você pode ir prendendo aqui, ó. Pra ele realmente não soltar, tá? De uma maneira bem prática, ó. A gente vai dobrar no meio o bolsinho, ó. E eu vou sujar ele aqui, vou fazer um risquinho, tá? Marcando todo o meio do bolso aqui, ó. Vou fazer o mesmo com a parte aqui do corpo do forro, ó. Dobrei no meio, ó, e vou marcando com o giz. Por que eu faço isso? Ó? Pra depois eu posicionar o bolsinho aqui em cima. Então, eu posicionei. Eu vou colocar aqui, ó, 3 centímetros pra cima, tá? Então, de baixo pra cima, 3 centímetros. E aí, eu posiciono o bolsinho pra ele não ficar muito lá em cima também, porque é uma peça pequena. Posicionei, agora eu vou costurar a volta do bolsinho.
E bolsinho aplicado, simples. Vou fazer de um lado só, se você quiser fazer dos dois, fica à vontade. Então agora a gente vai aplicar ao vivo. Então eu tenho aqui a parte de fora da peça e já vou unir com a parte do forro, tá? Então eu vou unir direitinho aqui. Vou colocar um grampinho aqui em volta. Isso é bom você observar a boca aqui do bolso, tá? Do forro. E observar essa parte porque embaixo, na parte de baixo da peça, a gente vai fazer um acabamento. Então, para esse acabamento depois você não ter que colocar aqui em cima, é bom observar sempre para que lado que tá o seu bolso, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de acabamento. Pode ser 3 centímetros por 5. Não é nada grande, é realmente uma sobrinha aí do seu material. Vou fazer um piquezinho aqui no meio também, pra ele ficar bem bonitinho, bem centralizado. Eu vou colocar direito, tá? Do terminalzinho aqui do acabamento, olhando pro direito da peça, tá? Você pode passar aí uma costurinha pra garantir. Se você já tiver bastante prática, depois é só colocar o vivo mesmo. E aí eu vou posicionar o vivo dessa maneira, ó. Peguei aqui a pontinha do vivo, encapado já, e vou posicionar dessa maneira aqui, bem exatamente no meio do pique aqui. Posicionei e já começo a costurar. Chegando aqui no cantinho, ó, eu vou fazer alguns pequenos piques aqui, ó, pra eu conseguir fazer essa curva bem feitinha. E vou fazer isso em todos os cantinhos até chegar aqui no fim. Cheguei aqui no fim, ó, aí eu consigo cortar o excesso do vivo que ficou. Então, cheguei, eu já consigo ter essa noção, ó. E eu vou cortar exatamente, ó, igual aqui. Chegou aqui, vou cortar mais um pouquinho até. Tá? Ele só precisa encontrar o outro lado, bem simples. Ó, encontrou o outro lado aqui, ó, como vai ficar. Aí eu baixo esse terminal e termino o acabamento. E a peça vai ficar assim. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado e já volto. Agora eu vou pegar o fole e vou passar uma costura, tá? Unindo toda a lateral, tá? O forro e a parte de fora. Só pra que, na hora que a gente for aplicar na peça, né? Aqui no corpo da peça, não fique soltando, a gente não fique com dificuldade. Então, ó, bem... uma costurinha de segurança. Dos dois lados. Então, eu fiz isso aqui dos dois lados, prendi tudo. E agora, eu vou achar aqui, ó, o meio, vou fazer um pique, e vou achar o meio aqui de todo esse fole. Então, eu uno essas duas costuras aqui, tá? Então, as duas costurinhas, eu vou achar o meio da parte de cima, que é o zíper aqui, e o meio da parte de baixo do fole aqui, que é essa parte mais lisa, tá? Então, eu fiz o piquezinho, achei. E vou achar dessa vez mais 2 piques, ó. Eu vou juntar pique com pique agora, ó, e vou fazer um piquezinho aqui nessas extremidades, que são as linhas laterais. Então, isso pode te ajudar bastante aí, esse truque, na hora de encaixar o seu fole também. Eu vou fazer esse mesmo processo também na parte do corpo da peça aqui. Então, nessa parte da frente e na parte de trás. Acho um pique aqui na lateral também. Então, ó, unir dessa maneira aqui, ó. Consigo achar o pique da lateral. Com todos os piques, agora eu vou virar aqui meu fole, ó. E vou só prender. Pique com pique em cima, então zíper, tá? O pique do zíper com pique aqui na parte que eu fiz de cima. Pique com pique aqui na parte de baixo. Pique com pique aqui na lateral. Na outra lateral. O que você pode fazer agora, ó, é já ir arrumando a peça, vendo se vai ficar legal, se vai dar certo, e já deixar tudo grampeado. Como esse grampinho aqui ele é muito pequeno e a peça é uma peça mais densa, eu sei que ele vai começar a soltar, então eu prefiro marcar e prender primeiro todos os piques e depois vir refazendo, né, continuando a aplicação do meu fole.
Pra fazer agora a costura com o vivo, o que você vai fazer? A mesma coisa que você fez na hora de aplicar. Você vai achar onde tá o vivo e encaixar ele aqui na canaletinha do calcador do vivo. Então, você tem que usar esse mesmo calcador pra fazer o fechamento da peça. Então, ó, vou passar aqui, coloquei em cima, passei uma costura certinho. Aqui no outro pique, eu vou fazer a mesma coisa e vou prender essa parte aqui do pique pra eu ter tudo certinho e depois eu só venho aplicando fole tranquilamente. Agora, com tudo preso, ó, eu vou voltar aqui do comecinho e vou fazer toda a volta. Prontinho, problema nenhum na hora de aplicar. Já vou virar aqui pra ver como ficou, ó. Legal do Vivo é que você, na verdade, consegue sentir, né? Se tá indo todo certinho ou não. Tá ficando bem linda. E agora, vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Aqui eu vou achar, então, todos os piques também, ó, dos 4 cantos. 4 piques. E vou posicionar dessa maneira, tá bom? A peça inteira sobre o corpo da bolsa, a parte de trás, ó. E aí, vou fazer o mesmo processo. Vou unir todos os piques. E o mesmo processo, vou terminar de aplicar o fole agora. Então, já terminei aqui de colocar todo o fole dos dois lados, ó, ela tá prontinha pela parte de dentro. E antes de virar, pra eu não ter que ficar virando, eu sei que ela já deu certo aqui, que eu já olhei por aqui, ó. Eu já vou aplicar o viés. E aí, depois a gente já faz o parto, né? A gente já faz a virada triunfal e vê como que ela ficou mesmo. Então, vamos lá. Vou usar aqui o viés de Boneon. Esse daqui é de 30 milímetros, 3 centímetros, tá? Tô usando o preto. Quanto maior você conseguir achar, mais fácil vai ficar pra você. E o que eu vou fazer? Ó, vou dobrar aqui a pontinha pra frente, aqui, ó, pra dentro, né? E depois eu vou dobrar aqui do lado, né? No vinquinho que já tem no próprio viés, ó. E vou encaixar dessa maneira aqui na peça, tá? Encaixou bem direitinho, pode prender aí com grampinho. E aí, do lado, tá? Aqui eu tô usando um calcador normal, ou você pode usar aquele de zíper invisível bem fininho, tá? Mas eu tô usando o meu comum aqui. Então, do lado do vivo, você vai começar agora a costurar, tá? Não é em cima do vivo, nem com calcador de vivo. É do lado, ó. E aí, ó, pra ir segurando o seu viés aqui, você pode usar um agulhão desse daqui, uma ferramenta dessa, ó, pra ir te orientando aqui, pra ir te ajudando a manter ele certinho, principalmente aqui, ó, nas curvas. A gente não consegue colocar o dedo aqui embaixo, mas o agulhão vai. Chego aqui no finalzinho, ó, faço mais uma dobrinha aqui, tá? Onde eu vou terminar. Encaixo, ó, viro e concluo, tá? E eu terminei aqui, ó, a aplicação do meu viés, tá? Então, eu vou fazer exatamente da mesma maneira do outro lado. E a gente já vai pra parte do parto aqui, a gente já vai virar a peça. Agora, ó, tudo prontinho, a gente vai fazer a parte do parto. Então, vamos virar esse bebê aqui. Fazer ele nascer. Prontinho, agora virei, ó, o legal é ir ajustando bem aqui, ó, arrumando bem o vivo, os cantinhos. O vivo, ele é justamente pra evidenciar a curva das peças, né? Então tem que ir deixando ele bem bonitão aqui, pra ele fazer essa evidência mesmo de curva.
Então agora a nossa bolsinha tá pronta e a única coisa que vai faltar é finalizar a alça e eu já vou aproveitar e vou fazer isso na costura mesmo. Pronto, pra finalizar essa alça é bem simples, ó. Peguei aqui o regulador, né? Como as argolas eu já coloquei na bolsa, só preciso agora do regulador. Então, vou colocar aqui, ó, passei a pontinha, tá? No regulador. Ó. E vou fazer uma dobrinha aqui nessa ponta. Dessa maneira, pra ela ficar bem bonitinha aqui dentro. E não ficar desfiando. E eu sempre deixo o espaço de um calcador aqui. Então, um espaço suficiente para o meu calcador conseguir entrar aqui tranquilamente, tá? Então, não deixa muito fino, senão você não vai conseguir fazer essa costura. Posiciono e vou passar uma costura com o retrocesso o mais bonito que você tiver aí. Cheguei aqui, vou virar a peça. Fiz. Cheguei aqui, vou virar ela de novo. Aí, agora sim. Então, eu passei 3 costuras. Fui e voltei, fui e voltei. E pra finalizar, ó, eu sempre vou colocar esse lado aqui que tá mais bonito pra fora, né? Vou posicionar a alça aqui. Então, eu venho de dentro pra fora de uma argola, ó, passo de novo pelo regulador, prendendo a parte de dentro onde eu costurei. E prontinho. Aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma dobrinha. Aqui eu vou dar uma amassadinha na minha bolsa só pra ela não ficar pegando na máquina. Dobrei, então, a pontinha. E vou passar a costura, do mesmo jeito. Cheguei aqui no fim, eu vou virar ela. E virar de novo, tá? Assim pode ficar um pouco ruim, mas fica muito mais bonito o acabamento, porque às vezes a gente vai fazer o retrocesso, não consegue fazer o retrocesso no lugar certinho, e aí a peça fica feia, o pescoço fica feio. Então, eu prefiro fazer indo e voltando, indo e voltando. Então essa foi a aula de hoje, uma bolsa transversal com matelassem sintético. Essa é uma peça super simples de fazer, super prática, super bonita, super vendável. Então se você souber escolher as cores certas, as combinações de materiais certos, eu tenho certeza que você vai vender e muito. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Eu te ensino aqui, você costura aí, até a próxima aula.